Parece. Calma que leva uns segundinhos. Tem gente se conectando. Reginaldo, você se conectou? Reginaldo? Já vi sim. Fala. Reginaldo, está me ouvindo? Agora temos áudio e vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Desculpem aí o atraso, né? Mas tivemos algum probleminha aqui de sistema, tive que reiniciar o computador para ele zerar tudo e poder ter áudio e vídeo para todos nós, tá? E como o tema é maturidade espiritual, né? Eu acho que isso também faz parte, né? Ou seja, o como nós lidamos com as adversidades, né? Então já iniciamos com uma adversidade para treinar a nossa paciência, nossa persistência e etc, né? É, como eu tinha falado anteriormente, né? Eu gosto muito de bate-papo, ou seja, estarmos todos juntos, conversando, trocando ideias, pontos de vistas diferentes, né, que vão formar um consenso no final, onde todos aprendem, né? Mas, graças a Deus, existe a tecnologia, né? E nós não estamos tão desconectados, não estamos tão longe dos nossos amigos, dos nossos parentes. De uma certa forma, nós conseguimos nos conectar através dos meios tecnológicos, né? Mas eu gostaria de iniciar com uma prece, tá? Então eu solicitaria a todos, né, que elevássemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, e nesta conexão entre nós, os nossos amigos, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, ligação com Jesus, com nosso irmão maior, ligação com Deus, nosso Pai. Agradecer por toda a proteção, todo amparo, toda a intuição e instrução que sempre recebemos, ó Pai. Sabemos que nos momentos mais difíceis, exatamente são aqueles momentos em que vós estás mais próximos de nós, que os nossos mentores estão nos ajudando, muitas vezes até quase nos carregando. Então vos agradecemos por todas essas proteções, ó Pai. E imperfeitos que somos, vos pedimos a vossa proteção, o vosso amparo, para o momento em que atravessamos mundialmente. Que esta pandemia possa ser minimizada ao máximo, que nós possamos aprender tudo que ela nos trouxe. E assim, ó Pai, que seja feito hoje e sempre a vossa vontade. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Uma paradinha aqui na música. Bom, então vamos falar um pouquinho de maturidade espiritual. Logicamente, não é a maturidade espiritual plena, né? Porque nesta encarnação que nós estamos, nós não temos como abranger a maturidade espiritual plena ainda, né? Mas como o Evangelho nos diz, isto será possível,
né? Porque Jesus já deixou a máxima, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso já foi uma indicação que Jesus nos deixou para que a nossa evolução ela ocorrerá, que nós conseguiremos uma maturidade espiritual plena. Porém, isso não é feito do dia para a noite, isso não é feito sem esforço, né? Nós temos que nos esforçarmos, sempre passo a passo, né? Eu vou puxar aqui algumas referências, tá? Para que nós possamos pensar sobre ela, embasado numa bibliografia. Uma delas é do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10 também. Ele comenta assim: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, né? O que Jesus quis dizer em ter vida em abundância, né? Significa exatamente a vida na sua plenitude. Não a vida material que nós estamos acostumados a ter no nosso dia a dia, estamos acostumados a tratar no nosso dia a dia, mas sim a vida plena, a vida espiritual, né? A vida que continua após a morte, pois o que nós temos hoje é uma existência carnal, né? A vida, ela prossegue. Nós já tivemos algumas existências carnais, teremos outras, e essa é a verdadeira vida. E é aí que ele nos fala da vida como um todo, né? Então ele já sinaliza essa possibilidade para nós, tá? Um outro trecho que eu gostaria também de ler, esse é um livro roteiro, né? Não sei quem dentre os amigos já teve a oportunidade de folhear este livro, tá? É um dos livros pouco folheados, pouco divulgados, mas é de Francisco Cândido Xavier, psicografia, né, de Emmanuel, tá? E no capítulo 40, ele fala ante o infinito, né? E é colocado assim: amadurecida a compreensão na maioridade mental. Então verifica, ele fala na maioridade mental. Não está falando ainda em espiritual, não está falando em moral, né? Mas amadurecida compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua pequenez frente ao infinito. E isto quer dizer o quê? Se nós analisarmos hoje, né, toda a tecnologia que nós temos uma consciência real da nossa pequenez. Nós estamos lá com um robozinho tirando fotos, amostras, analisando amostras em Marte. Só que, quando se fala do universo, Marte é ali na esquina. Quer dizer, olha a infinidade, né? Tanto é que se fala infinito. Olha a nossa pequenez. Mas, independente da nossa pequenez, nós temos uma importância muito grande para o plano espiritual. Cada um de nós é muito importante e somos únicos. E todos nós trilharemos a evolução, cada um a seu tempo, mas trilharemos esta evolução, independente da nossa pequenez perante o universo. Outro trecho interessante, esse é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, tá? E no finzinho da lição ele fala assim: dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem a ver na época própria. A semente lançada à terra, fora de estação, não germina. Então, o que significa? Aqui ele faz a comparação com a natureza, né? Com a parte de frutos mesmo, né? De uma semente que você lança em solo
promissor ou em solo arenoso, né, onde você não tem uma continuidade. Como eu não consigo conversar com vocês, eu dei um jeito aqui, pelo menos, de fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês olhando, aqui eu tenho 2 mamões, né? Esse daqui, ele é grande, né? Só que ele está verde. Esse daqui, ele é menor, só que ele já está amarelo, já está maduro, né? Se vocês tivessem que escolher um dos dois para saborear agora, qual que vocês pegariam? Muito provavelmente vocês escolheriam este. Mesmo o outro sendo maior, tendo até um formato mais bonito. Por quê? Porque o fruto, antes de ser fruto, ele foi semente. Ele se transformou em árvore. Veio a flor. Veio o fruto. Depois esse fruto amadureceu, né? E o fruto maduro realmente é aquele que nos vai saciar, aquele que nos vai dar contentamento com o seu sabor, vai nos dar as vitaminas que necessitamos, né? Porque se nós pegarmos a flor, ela ainda não teve a maturidade. Fazendo um paralelo conosco, é a mesma coisa. Nós estamos ainda num processo de fruto amadurecendo. E de que forma nós vamos amadurecer? Exatamente através dos nossos esforços. Não tem outro caminho, né? Muitas vezes há desejos de que nós possamos fazer a nossa evolução em saltos. Só que isso não acontece em saltos. Nós temos que trabalhar, batalhar. Se tivesse como uma comparação, nenhuma escada é como se fosse uma rampa onde se vai subindo lentamente, né? Porque quando você tem uma escada, você tem degrau, né? Então você dá pequenos saltos, né? Quando você tem uma rampa, não, é mais linear. A nossa evolução, ela é linear. E ela é proporcional ao nosso esforço. O quanto nós nos esforçamos para o atingimento das nossas metas. Também pegando do livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo 2, ele trata sobre o plano carnal. E aí ele traz uma coisa interessante, que nós estamos isolados na nossa concha milagrosa do corpo, ou seja, nós temos um corpo para trabalhar nesse plano material. O espírito está reduzido nas nossas percepções deste corpo, a limites que se fazem necessários, né? Mais para frente ele coloca assim: dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro. E vamos lembrar, lapidar dói, não é fácil. A consolidar qualidades que o santificam. Olha que importante. Consolidar qualidades que o santificam. Ou seja, nós podemos, dentro de algumas características, nos santificar. Ou seja, conseguirmos uma evolução tal que dentro daquela característica nós podemos estar santificados. E, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação, né? Então, é o trabalho nosso. Nós temos que fazer a nossa evolução, a própria evolução. Só que nós sabemos que a evolução, ela não é individual. A evolução, ela é coletiva. Por isso que nós vivemos em sociedade. Quando se fala em evolução, nós temos que pensar em nós e nos companheiros que estão ao nosso redor, os companheiros de jornada, né? Ao mesmo tempo em que eu posso, com esta mão, solicitar, oferecer ajuda àquele irmão
que está mais necessitado, com esta outra mão eu posso levantá-la e pedir ajuda para aquele irmão que está acima de nós. E ao mesmo tempo, isto pode inverter-se. Isto que é interessante. Aquele irmão que nós auxiliamos em uma determinada necessidade moral, espiritual, seja qual seja, né? Ele pode ser doutor ou santificado, como o trecho nos passa, em outra categoria, e ele ser o nosso instrutor. Então, todos nós podemos ser instrutores e alunos. Isto que é belo na nossa jornada evolutiva, porque vamos auxiliar e sermos auxiliados, né? Tem uma historinha que fala da borboleta, né? E como nada é por acaso, né? Nada é por acaso, deixa eu até pegar aqui uma foto, vou tentar mostrar uma foto para vocês, tá? Aqui em casa, a semana passada, eu vi uma lagarta que ela se prendeu num cantinho lá e começou a fazer o casulinho dela, tá? Aí eu peguei as meninas e fui, as duas minhas filhas, e fui lá mostrar para elas o casulo, né? E estou mostrando a evolução, né? Para vocês terem uma ideia, eu acho que vai dar, eu creio que dê para ver, essa é a foto que eu tirei hoje, do casulo, tá? Se vocês repararem, ó, já dá até para ver o desenho das asas, como será o desenho das asas desta borboleta, né? E tem uma história que fala exatamente a respeito dessa metamorfose, né? Porque quem já viu a borboleta, quando ela começa a quebrar o casulo, ela não quebra o casulo e sai voando rapidamente, tá? Ela leva um tempo, ela vai quebrando o casulo devagarzinho, vai. A hora que o casulo está quase todo quebrado, ela para um pouco, espera um pouco, termina de quebrar, abre as asas. Com essas asas abertas, ela espera que as asas sequem, né? Depois que as asas secaram, ela sai voando, tá? Um homem junto com o seu filho vendo uma situação dessa, né, vendo a dificuldade daquele ser ainda, né, porque ainda não era uma borboleta que estava voando, né, ainda estava ainda terminando a sua metamorfose, né, mas já abrindo o casulo, querendo ajudá-la, ele terminou de abrir o casulo. Só que terminando de abrir o casulo, aquela lagarta, ela ficou no meio do caminho entre lagarta e borboleta. Por quê? Porque ela não teve o esforço necessário para abrir o casulo, porque isso lhe daria fortalecimento do corpo, isso lhe daria fortalecimento das asas. Quando ela terminasse, ela precisaria de um tempo para que as asas secassem naturalmente antes do primeiro voo, né? E muitas vezes, ao querer ajudar o próximo, né, nós interrompemos um caminho evolutivo desta pessoa. Não que nós não devemos auxiliar. Devemos auxiliar, sim, sempre. Mas sempre com o foco no crescimento do nosso irmão também. Tomar cuidado para que não façamos isto em relação à história, ao que foi feito para com a borboleta, né? Então é muito importante. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde fala sobre os bons espíritos, os bons espíritas na realidade, ele coloca assim: será necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum, ou seja, para compreender a nossa evolução, a nossa jornada. Será que é necessário uma inteligência fora do comum? E ele coloca não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes.
Provém isso de que parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial, ou seja, espiritual, moral, exige um certo grau de sensibilidade. Está mais relacionado com sensibilidade do que intelectualidade. Aqui se pode chamar maturidade. Do senso moral, maturidade que independe da idade, independe do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Né? Então, o que vem nos mostrar isso? Isso a gente percebe, né? Nós mesmos muitas vezes falamos assim, nossa, aquela pessoa tem, sei lá, 25 anos, mas parece que ainda não atingiu a maturidade, né? E em contrapartida, muitas vezes nós vemos crianças de 10 anos falando, nossa, que maturidade essa criança tem, né? Por quê? Porque isso está inerente ao espírito. Não é inerente à idade cronológica dessa encarnação que nós estamos tendo no momento, mas sim o quanto de conhecimento, quanto de crescimento nós tivemos durante a nossa vida, não durante a nossa existência, durante a nossa vida. E nós vamos agregar aos conhecimentos da nossa vida os conhecimentos desta nossa existência, dessa nossa encarnação. Por isso que é importante o trabalho e as vicissitudes nós vamos ter sempre. Ok? Também no livro Roteiro, né? Logo no prefácio, ele coloca uma outra frase interessante. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Olha que pesado, hein? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação de caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a tua vida te confia? Para se pensar, né? Então, a inteligência, ela é importante, mas nós temos que fazer a conexão da inteligência com o nosso sentimento, o nosso coração, para que seja uma mola propulsora para a nossa moral e para a nossa parte espiritual, que é o que realmente conta para nós. Nós não devemos atrelar as nossas alegrias, as nossas conquistas, única e exclusivamente com a parte material. Ah, Newton, mas o material não é importante? Não, é importante. Sem dúvida nenhuma é importante. Nós estamos encarnados e, enquanto encarnados, nós temos as responsabilidades materiais também. Porém, não podemos jamais esquecer da parte moral e espiritual e muito menos colocar a nossa parte material acima da nossa parte moral ou espiritual. Isso que é importante, né? Tem alguns pontos que eu queria conversar com vocês, que é o que nós sentimos no nosso dia a dia, né? São sentimentos, são ações que nós temos, e aonde caberia essa nossa evolução, onde caberia essa nossa maturidade espiritual, né? Então, quero conversar com vocês, tá? Então, quando eu quero conversar com vocês, eu não vou escutar as respostas de vocês, mas eu gostaria que a cada pergunta ou a cada colocação, vocês pensassem numa resposta, que é aquela resposta que faz sentido para vocês no momento em que cada um de nós estamos, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, o que é errado, o que é veneno para nós, né? Veneno para nós é tudo aquilo que extrapola o ponto de equilíbrio, né? Tudo que vai além do ponto de equilíbrio é veneno.
inclusive água, né? A água vai ser veneno? Sim, se nós tomarmos um volume excessivo de água, depende de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que se tomarem 2 litros, vamos dizer assim, de uma vez, vai ter problemas, vai fazer mal, vai se configurar como se fosse um veneno, mas é água, mas é que está no excesso. Então tudo no excesso ele pode ser considerado veneno. Por exemplo, medo, né? O medo, ele nos é o quê? É bom ou ruim? Né? Ah, mas o medo, ele acaba me gerando incertezas e faz com que eu me recue. Ok, mas o medo, ele também te protege, ele te auxilia. Então você tem que andar junto com o medo, você tem que aprender a trilhar a jornada com o medo. Né? Outra coisa que o pessoal às vezes fala assim, inveja é ruim. Né? O que é inveja? Né? Inveja, na realidade, é uma não aceitação do outro. Ou seja, eu vejo alguma coisa no outro que eu queria que fosse comigo, então, na realidade, eu estou negando o outro. Isso é inveja. Agora, ao mesmo tempo, se eu verifico isso no outro, vejo isso como uma qualidade ou alguma coisa boa para mim, isso pode virar, ao invés de ser uma inveja, pode ser uma inspiração. Ou seja, se ele conseguiu trilhar este caminho, eu também posso. Então eu vou trabalhar dentro de mim para conseguir isso. Seja material, moral ou espiritual, não tem problema. Né? Mas essa que está a relação do que é certo e que é errado, e como nós devemos pensar para trilhar esse caminho. Né? Por exemplo, a raiva. O que é a raiva? A raiva é quando eu perco o controle de alguma coisa. Eu perco o controle, eu tenho a raiva. Agora, se eu conseguir analisar a situação, conseguir aceitar aquela situação, o que poderia ser raiva, ele pode se transformar numa coisa chamada tolerância. Ou seja, eu tolero aquela determinada coisa. Esqueço a raiva e passo para uma tolerância, que é uma qualidade. Né? A mesma coisa do ódio. Né? O que é o ódio? Né? Também é uma não aceitação do outro. E o Evangelho já nos ensina, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E o amar ao próximo, ele não falou assim, ó, ame ao próximo, aquele bonzinho, aquele que é da tua família, aquele que é legal com você. Não. Ame ao próximo. E o próximo são todos. Todos. Então, a partir do momento que eu aprendo a amar ao próximo, isso passa a ser amor. E aí eu passo a não ter o ódio. Amor e ódio. Ok? Então, falando um pouquinho dessas partes, vou pegar alguns pontos para nós analisarmos. Tá? Um deles é o seguinte: para nós atingirmos a maturidade espiritual, nós temos que ter foco em nós, não no outro. Nós temos que ter foco em si mesmo. Porque se eu começo a olhar o outro, a criticar o outro, a não aceitar como o outro é, né? Eu estou fazendo o quê? Eu simplesmente já estou me sentindo superior aos outros e eu deixo de olhar para dentro de mim o que eu posso evoluir, no que eu posso crescer, no que eu posso até ajudar aquele outro que eu estou criticando. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é a não crítica. Se tivermos que criticar, que nós critiquemos os nossos atos.
que nós critiquemos as nossas ações, que nós critiquemos os nossos pensamentos, a nossa forma de ser, etc. Lógico que não precisa criticar falando para os outros, mas vamos nos criticar com o nosso pensamento, com a nossa análise, com o nosso coração também, sem dúvida, né? Não é só perdoar o próximo, nós também temos que aprender a nos perdoarmos também, tá? Mas nos perdoar não significa abdicar do crescimento, abdicar da luta que nos levará a esse crescimento. E não é fácil, é dolorido. Esse crescimento ele é dolorido, tá? Outra coisa também é achar que que nem eu falei que é bom a conversa, né? No início eu falei isso, né? Que é bom nós conversarmos, a nossa interação sempre é boa, por quê? Porque eu vou escutar o ponto de vista do outro. Ao escutar o ponto de vista do outro, eu posso agregar alguma coisa para a minha vida. Se eu pego uma xícara de café ou de açúcar, né, e dou para o meu vizinho passa a ter uma xícara de açúcar ou de café e eu não tenho essa xícara de açúcar ou de café. Porém, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um ponto de vista, e eu passo essa ideia e esse ponto de vista para o meu vizinho passa a ideia e o ponto de vista dele, os dois passam a ter o quê? 2 pontos de vista, e não apenas um. Então, conhecimento sempre se multiplica. Tá? Ele não se divide, ele se multiplica. Isso que é importante. Tá? Já que eu aproveitei a xícara, deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, isso é muito importante. Tem uma outra coisa também, que é o deixar ir, que é o desapego. Né? E isso é uma dificuldade para nós. Né? E quando eu falo em desapego, estou falando do desapego de uma forma geral. Né? É o desapego pelas coisas materiais, que muitas vezes nos deixam, é o desapego, muitas vezes, de um parente, de um amigo muito próximo, né? que parte para a espiritualidade, e a gente fica com aquele apego, não deixando ir nem a parte material, nem a parte espiritual. Se nós queremos ter a nossa maturidade, nós temos que aprender a ter esse desapego. Mas lógico que esse desapego não significa você não dar o carinho para a pessoa ou não cuidar daquela coisa material que você tem. Não é isso. Você tem que dar todo o carinho, todo o amor e estar presente enquanto a pessoa está ali presente. Quando ela não estiver presente materialmente, estiver espiritualmente, nós temos que deixá-la ir. Talvez lá na frente a gente vai se encontrar novamente, mas tem que deixar o ciclo natural da vida, tá? Outra coisa são as expectativas que nos atrapalham muito. Né? São as grandes expectativas que nós temos. Então, muitas vezes, nós ouvimos assim pessoas falarem assim, não, eu estou fazendo a minha reforma íntima de uma forma global, né? Ou alguém que quer alguma coisa material, mas que é um salto material muito grande, né? Essas grandes expectativas nos frustram muito. Isso a gente vê muitas vezes pessoas frequentando cursos no espiritismo, onde quer que seja, né? E querendo já chegar no final, não querendo passar pelas etapas. E essas etapas, elas são importantes. Então, quando nós criarmos as nossas expectativas, tudo bem, vamos querer, a nossa meta é aqui, mas vamos criar expectativas intermediárias. Porque quando nós atingirmos a primeira expectativa intermediária, isso nos dará força para o próximo, para o próximo, para o próximo.
Lá no Caminho de Damasco, eu já citei várias vezes esse exemplo, né? O pessoal vai falar, lá vem o Newton de novo com a mesma história, mas vamos lá. É um exemplo que eu acho, né? Eu estou dirigindo, vem um carro, me fecha, né? Ainda não estou evoluído suficientemente, né? Então eu abro o vidro, xingo, berro, gesticulo, a minha adrenalina vai lá 1000, tento passar o cara, fechar de novo, tal, né? Aí eu chego em casa, ponho, não, amanhã, se acontecer isso de novo, eu vou rezar para o bem dessa pessoa porque eu quero evoluir. Não vai funcionar, pessoal. Não vai funcionar. Porque é um salto muito grande. Então, o que, que a gente tem que pensar? Bom, amanhã, se acontecer isso de novo, o que, que eu vou fazer? Vou me corroer por dentro, de repente. Tudo aquilo que eu fiz no outro dia, fisicamente, eu não vou fazer, vou ficar só no pensamento. Não vou exteriorizar essa raiva. Ok. Conseguir esse estágio, na próxima, mesmo em pensamento, eu não vou fazer isso. Conseguir atingir isso, nem em pensamento fazer isso, na próxima, eu desejo tudo de bom para ele. Aquilo não vai me impactar. São passos, não adianta dar grandes expectativas, ok? Então temos que ir gradativamente. Outra coisa é nós trabalharmos pela nossa própria paz. Ou seja, o que nos deixa em paz. Para nós é importante a nossa harmonização. Porque se nós estivermos harmonizados, nós vamos ter uma compreensão maior do que nós devemos fazer. E vamos trilhar os caminhos mais adequados. Tá? Outro ponto é não impor as coisas ou não ter que ficar mostrando para os outros o quão importante você é, o quão inteligente você é, o quanto de poder você tem, né? É saber o quanto eu posso ajudar o próximo com a inteligência que eu tenho, com o poder que eu tenho, com a força que eu tenho. Então, não impor, mas sim ajudar com aquilo que eu tenho, tá? Outra falha nossa, né? Muitas vezes nós procuramos a aprovação dos outros, né? Então aí a gente acaba querendo que os outros aprovem os nossos atos, as nossas jornadas, né? E aí a gente acaba fazendo o caminho do outro para deixar o outro contente. Esquecemos da nossa verdadeira jornada. Então nós temos que pensar qual é a nossa jornada e trilhar por essa nossa jornada. Vai agradar a alguns, vai desagradar a outros. Né? E sempre nós devemos lembrar que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Quanto ele foi criticado, chegou a ser crucificado. Né? Então, não adianta nós queremos agradar os outros. Nós temos que fazer aquilo que é bem e pensar que estamos, se quiser agradar alguém, que queira agradar a Deus ou a Jesus. Isso é uma coisa que de vez em quando eu falo, né? Quando nós nos depararmos com alguma situação que não sabemos ao certo como reagir, não sabemos bem ao certo o que fazer, vamos pensar um pouquinho e falar assim, se fosse Jesus nessa situação, o que Jesus faria nesta situação? Vamos fazer igual? Ainda não, nós não estamos numa evolução que nos possibilita isto. Mas vamos procurar fazer próximo do que Jesus faria. Eu acho que é um caminho a ser trilhado, né? E também o oposto, né? Quer dizer, não queira agradar o outro, mas também não queira se comparar ao outro. Que essa é uma outra falha que nós temos. Porque, como nós falamos, né? O grau evolutivo, ele não depende de idade, não depende de nada. Então, se eu começo a me comparar com o outro,
é injusto eu comparar com aquele que está em um nível superior a mim, assim como é injusto eu querer comparar com aquele que está inferior a mim. Né? Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que lutar para hoje ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Porque se eu seguir esse caminho de a cada dia ser um pouco melhor, eu vou estar trilhando o caminho da evolução, eu vou estar trilhando o caminho que me chegará até a maturidade. Tá? Então isso é muito importante. E isso vai fazer uma coisa fundamental para nós, que nos dará a paz espiritual. Que a partir do momento que eu não tenho que ficar comparando tal, isso vai me dar uma paz espiritual. E essa paz me possibilitará muito mais energia para trilhar os meus caminhos. Tá ok? Então, é muito importante que nós tenhamos em mente, né, também, que não devemos anexar felicidade, isso eu já falei lá no começo, anexar felicidade às coisas materiais. Se nós ficarmos anexando felicidade única e exclusivamente às coisas materiais, nós estamos no caminho errado. Ah, mas eu não posso ser feliz? Pode, mas não coloque a sua felicidade atrelada às coisas materiais. Coloque a sua felicidade atrelada no relacionamento que você tem com seus familiares, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, que são muito importantes na nossa jornada, os amigos. Ou seja, ali que você tem que anexar a felicidade. Né? A felicidade está muito mais na parte moral e espiritual, de contato, de amizade, do que material. Tá ok? E já estamos bem em cima da hora já. Eu gostaria de praticamente encerrar com uma frase que tem no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 1, tá? Que é sobre a nova era. E nesse capítulo ele fala o seguinte, que é escrito, né, é a parte que é escrito por um espírito israelita, tá? Que em 1861. Então ele termina a mensagem dele falando o seguinte: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias da liberdade e suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos, discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. O que ele quer dizer aqui? Que essa maturidade, ela é coletiva. Sempre nós temos que pensar que a evolução e a maturidade, ela é coletiva. Que esses movimentos, que as coisas que acontecem na nossa vida, os problemas que acontecem na nossa vida, os problemas que acontecem no planeta Terra, estão ali para nós aprendermos, para nós evoluirmos. Por que eu falei que eu gostaria de encerrar com isto? Porque hoje nós estamos no meio de uma pandemia. Né? Escândalos serão necessários, mas ai de quem os praticar. Né? Então,
nós estamos no meio de uma pandemia. O que nós temos que aprender com as dificuldades que todos nós estamos tendo? Muitas vezes, é o que o pessoal fala, né? O amor de um filho nos dias de hoje, às vezes, se mostra em não visitar o pai. Olha que coisa estranha. Mas muitas vezes é isso, o amor de um filho se mostrando através de uma não visita ao pai, para não levar um risco ao pai ou à mãe, né? Quantos ensinamentos nós temos que aprender com a pandemia que aí está? A importância do contato. Hoje temos pouquíssimos contatos, todos nós sentindo uma falta tremenda de contatos com outras pessoas, de um abraço, né, de um bate-papo. Se não tivesse a pandemia, nós estaríamos tendo esse bate-papo no caminho de Damasco, olho no olho. O que nós vamos aproveitar e tirar disto para a evolução e o caminho da maturidade da humanidade? Porque nós temos que trilhar esse caminho para que o planeta Terra possa ser evoluído, ou seja, que ele possa subir para o mundo de regenerações, sair do mundo de expiações e provas e ir para o mundo de regenerações. Qual é a nossa responsabilidade individual e coletiva para com os ensinamentos que essa pandemia está nos trazendo? Então, vamos pensar um pouquinho nisto também e jamais maldizer os nossos problemas, maldizer as nossas dificuldades, pois os problemas que a nós são apresentados e as dificuldades são exatamente os caminhos que nós temos que trilhar para o nosso crescimento. Tá? Então, encerro desta forma. Sempre eu gosto de deixar aberto para perguntas, mas depois vocês podem me mandar aí WhatsApp ou e-mail fazendo perguntas ou colocações, coisas que vocês concordam, coisas que discordam também, sem dúvida nenhuma, né, para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos. Então, gostaria de fazer agora uma prece, né? Uma prece de encerramento e pedir para que todos nós possamos, neste momento, esvaziar as nossas mentes das nossas atribulações diárias, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, aos nossos mentores que sempre estão conosco, aos amigos da espiritualidade maior. E neste momento, ó Pai, imperfeitos que somos, gostaríamos de vos pedir a vossa ajuda, o vosso auxílio a todos aqueles que estão em leitos de dores neste momento. Que cada um possa receber a vossa luz, que possa sentir a vossa presença, que possam sentir-se energizados e abençoados por vós. Vos pedimos, ó Pai, que o vírus, que sabemos que é natural as suas mutações, que elas aconteçam de uma forma natural, pois respeitamos a natureza. Porém, ó Pai, vos imploramos que estas mutações não saiam do espectro coberto pelas vacinas que já estão em desenvolvimento e as que já estão desenvolvidas. Vos pedimos, ó Pai, por nosso merecimento ou acréscimo de vossa misericórdia, que esta pandemia possa ser controlada, que os seus males possam ser minimizados, mas principalmente, ó Pai, que possamos guardar, relembrar e utilizar todos os ensinamentos que esta pandemia
nos apresentou. E assim, ó Pai, que seja feito, hoje e sempre, a vossa vontade, pois só vós sabeis o que realmente é bom e verdadeiro para nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, então o que eu gostaria de ter passado para vocês é isso. Espero que tenha conseguido atingir parte do meu desejo e que esta noite, para vocês, seja um bálsamo, seja quando dormirem, se fortaleçam, se energizem, que amanhã, ao acordarem, possam ter muita fé no coração, muito carinho, muito amor, para que todos nós possamos trilhar esse caminho e chegarmos na nossa maturidade espiritual. Muito obrigado e boa noite a todos.